Bom, então esse vídeo tem como objetivo de mostrar uma visão geral do Octave aqui, né? Onde você pode encontrar o instalador, a instalação, enfim, uma visão geral de como que é a ferramenta, né? Mas lembrando que o objetivo não é mostrar aqui comandos, expressões lógicas, laços, enfim. A ideia aqui é só dar uma ideia geral do uso da ferramenta, né? E depois os outros vídeos que eu vou indicar na sequência você pode assistir para ter uma ideia mais clara da linguagem em si, né? Então, o Octave ele tem como objetivo aqui ser uma ferramenta de programação voltada para aspectos científicos aí, né? É, muito parecido com o MATLAB, né? Um dos objetivos aqui era tentar trazer uma versão, digamos, gratuita aqui do MATLAB, né? Claro que não tem todo o ferramental do MATLAB, mas muita coisa aqui, pelo menos para o contexto da nossa disciplina, é suficiente, vai ser compatível, né? Desde que instaladas as bibliotecas adequadas, né? Então você pode encontrar o que teve aqui nesse site, né? Fazer o download dele aqui para Windows, Mac, enfim, Linux. Então tudo aqui é possível a partir desse ponto aqui, né? E uma vez instalado, né, eu tenho aqui já instalado o Octave, né, bem tranquilo de fazer a instalação. A tela principal dele é essa daqui, né? Então essa tela ela é dividida aqui em alguns grupos principais, né? Uma janelinha de comandos, né, onde a gente pode ir escalonando comandos aqui para executar. Tem uma tela aqui sobre o diretório que nós estamos, né? Então o Octave é muito parecido com o MATLAB na questão da estrutura de diretórios, né? Então é sempre importante que a função, ou eventualmente as funções que você venha trabalhar, os scripts, né, que eu daqui a pouco vou mostrar como que são gerados, estejam dentro de um diretório ou de um conjunto de diretórios que você esteja apontando aqui inicialmente, né? Então tudo que tem dentro desse diretório, por exemplo, eu estou no desktop aqui, né? Se for vendo no desktop, eu tenho só esse arquivo temp.m aqui, né? Que são as extensões dos scripts aqui no Octave também. E aí ele vai mostrando aqui o que tem de arquivos aqui dentro, né? Aqui tem um ambiente de trabalho que seria uma espécie de um watch, né, para as variáveis, né? Então eu consigo ver variáveis, eu consigo ver funções, enfim, aqui tem uma ferramenta de debug que eu já vou mostrar um pouco mais, né? Aqui tem um histórico de comandos, os últimos comandos digitados aqui sempre ficam nesse histórico, né? Normalmente não abre automaticamente, mas se você vier aqui e clicar nesse novo script aqui, também tem a aba de scripts, né? Que eu já vou falar um pouquinho mais sobre elas, que aí fica normalmente separado em uma outra janela, tá? Então, como que você usa o Octave, né? Então, é possível você executar aqui pelas janelas de comandos, né? Então, por exemplo, você pode vir aqui criar variáveis, né? Então, por exemplo, posso vir aqui criar um vetor, né? De maneira bem simples aqui, com valores quaisquer, né? Um vetor, uma matriz, né? Posso inicializar com esses valores aqui. Posso colocar o ponto e vírgula ou não para ele imprimir na tela, né? Se eu colocar ele não imprime, se eu colocar ele imprime, né? Perdão, se eu não colocar ele imprime, se eu colocar ele não imprime, né? Como tá mostrado aqui, né? Então eu defino essa variável A e toda variável que eu for definindo ele vai alocando na RAM, né? E vai mostrando aqui a variável, o valor dela, né? Por default ele cria sempre como double, né? Se você quiser mudar isso é possível também, né? Mas em geral a gente acaba não mexendo muito aqui na disciplina nisso porque em geral questões de memória não são tão críticas para nós aqui, né? Posso criar um outro vetor, por exemplo, um outro vetor B aqui, e posso fazer multiplicações entre vetores, né? Esse, na verdade, é o grande vantagem aqui, né, do Octave, né? Opa, tenho que transpor um desses caras aqui para acertar a operação, né? Então, fazer um produto interno, por exemplo, né? Então, fazendo o produto do vetor A pelo B transposto, esse operador aqui é o transposto, né? Não estou me atentando muito aos detalhes de sintaxe, porque isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, né? Para um outro conjunto de vídeos. Eu estou só mostrando a ferramenta e o uso geral, né? Enfim, então aqui você pode ir encadeando esses comandos aqui, né? E também é possível executar todos esses comandos ao invés de ficar digitando todos eles aqui nessa janela, né?
encapsular isso, por exemplo, num script, né? Num arquivo chamado mfile, né? O .m aqui, né? Onde a gente vai encadeando comandos aqui, né? Tal qual eu tô fazendo aqui, né? Para poder executar isso de maneira, digamos, mais automática, né? Sem necessariamente ter que ficar digitando isso toda hora ali na linha de scripts, né? Então eu estou aqui com um ponto .m, né? Que é o primeiro exemplo que eu vou mostrar em aula ali, né? Na sequência de vídeos, né? E esse cara aqui, o que ele faz é basicamente gerar distribuições aqui gaussianas bidimensionais, né? Usando essa função mvnrnd aqui, né? Que está dentro de um pacote de estatística que eu já vou falar sobre ele, né? E plotar esses caras aqui, né? Então, sem entrar muito em detalhes aqui na execução, né? O legal de você ter um arquivo .m como esse daqui, né? É que você pode fazer uso de recursos como breakpoint e observar valores das variáveis naquele ambiente de visualização. Então, por exemplo, eu posso colocar um breakpoint aqui, né? E executar o código até aquele ponto ali, ó. Ele vai parar, né? E aí, se eu for ver aqui nas minhas variáveis, né? Dividindo aqui a tela, ó. Se eu for ver as variáveis, então eu criei uma variável mi1, mi2, sigma square, d, né? Então todas essas variáveis estão aqui, né? Então eu posso ir dando uma olhada nelas, né? Posso ir visualizando essas variáveis. Então posso abrir, por exemplo, mi1 e ver quanto que ela vale, né? Posso até plotar essas variáveis para debug, isso é interessante, né? Então você pode plotar aquela variável, ver como que ela está se distribuindo, enfim, para checar se o valor que você espera encontrar está de fato encontrando, né? Aí eu venho aqui também posso executar passo a passo, né? Tem, acho que é o F10 aqui que executa passo a passo, linha por linha, né? E aí você veja que ele sempre fica apontando aqui que ele está em modo de debug aqui no script, né? Para você criar o script basta você colocar a sequência de comandos que você quer aqui, salva e aí você tem o comando, a sequência de comandos aqui que você pode executar nesse formato, né? Aí eu vou executar essa próxima linha, ó, x1, que ele vai fazer uso dessa função mvnrnd. Então, se eu executar esse cara aqui, vocês vão ver que aparece aqui na linha na tela principal de comandos, na janela de comandos, onde vão aparecer os warnings, onde vão aparecer uma série de coisas, erros, eventualmente, que tenha, né? Tudo fica reportado aqui nessa janela de comandos, né? Você vai ver que ele falou assim que a função mvnrnd ele não está disponível, né? Porque está dentro de um pacote chamado estatística, né? Então ele fala o seguinte: para você poder fazer uso dessa função, instale então o pacote de estatísticas. E para isso é só executar esse comando aqui, né? Package load statistics, né? Então se eu fizer esse cara aqui, a princípio ele vai instalar esse pacote de funções, né? E aí, a partir desse momento que está instalado esse pacote de funções, você pode executar, então, o teu programa novamente, né? Então, dei um comando CLC para limpar tudo ali, né? Para não ficar aparecendo o tempo inteiro, né? Veja que eu sempre faço isso no começo desses mfiles aqui da disciplina, né? Dou um close all para fechar qualquer figura que esteja aberta, CLC para limpar essa tela de comando, para tudo que for aparecer de novo, né? Não confundir com o passado, né? E dou um clear aqui, normalmente um clear all aqui, né? Para limpar todas as variáveis da memória. Isso é muito importante. Esses três comandos aqui sempre é bom ter como default nos seus mfiles aqui, porque isso ajuda a deixar o código mais robusto, né? Menos sujeito aí a qualquer problema que eventualmente você tenha, né? Aí o resto que vem aqui, que é esse rand-n, aqui são funções para fixar a semente aleatória, que eu vou explicar mais adiante lá na disciplina, né? Então, vou salvar aqui novamente, né? E agora, se eu for, de novo, executar aqui no passo a passo, né? A princípio, aquela linha ali que não estava funcionando, passou a funcionar porque o pacote de estatística agora foi instalado, né? Então, eu criei a variável x1 aqui agora, né? Eu vejo que já apareceu aqui uma variável x1 com essas dimensões, que é função do que eu estou impondo aqui, né? E aí depois eu vou, bom, deixar ele rodar tudo aqui, vou dar um F5, né? Onde ele vai plotar, então, essas minhas duas variáveis aqui num gráfico bidimensional, né? Eventualmente pode demorar um pouquinho aqui, né? Depende muito da característica do Octave, principalmente se é a primeira vez que você está rodando um plot, ele às vezes demora um pouco mais, né? Do que o habitual, né?
Então, de novo, eu não estou me atentando à parte de comandos aqui, porque isso vou separar para um outro momento, né? Para um outro conjunto de vídeos, né? É só aguardar aqui ele fazer esse plot aqui, né? E aí a gente pode continuar aqui a nossa análise e interpretação aqui de alguns pontos importantes, né? Eu sempre recomendo você usar o editor aqui, né? Com um script principal aqui, que seria uma espécie de uma função main, né? E aí separar em funções que são chamadas function, né? Aqui no Octave, que é igual no MATLAB, né? Para cada parte específica da tua aplicação, né? Então aqui ele plotou, né? Então tá aqui o plot, né? Então isso aqui é mais só para mostrar a execução do programa, né? Então vou fechar a figura aqui, né? Caso eu tenha esquecido de fechar ela, se eu fosse executar de novo aqui em função desse close all aqui, ele fecharia, né? Então eu estava comentando sobre as funções, né? Então, por exemplo, a função mvnrnd, a função plot, esses caras aqui são o que eu chamo de functions no Octave, né? Então eu posso criar uma function aqui, né? Desse tipo aqui, que tem um determinado retorno, né? Variável de retorno, função, dá um nome para função qualquer aqui, né? Função de teste, variáveis de entrada A e B, né? Então, por exemplo, poderia aqui criar essa função de teste, né? Para fazer com que a variável de saída seja a soma das duas entradas, né? E aí eu eventualmente posso salvar esse cara aqui, né? No mesmo diretório que eu tenho aqui, né? E sempre tomando cuidado de salvar com o mesmo nome da função aqui, né? Função de teste, né? E aí, por exemplo, na minha função principal eu poderia definir aqui uma variável que iria executar essa função de teste aqui, por exemplo, com os valores 10 e 10, né? Parecido aqui com C++, né? Uma ideia de usar funções aqui para executar um bloco que é repetitivo dentro do teu código, né? Então, se eu executasse aqui, não tem nada a ver com o que tem antes aqui, né? Só tô ilustrando, né? Então, essa função, agora ele plotou mais rapidinho, né? Então, essa função, ela foi lá e somou as duas variáveis ali, e retornou nessa variável var aqui, né? Que é a soma dos dois, do 10 com 10, que dá o 20, né? Então, aqui só para ilustrar o uso de funções. Então, eu sempre recomendo você quebrar em blocos de funções aqui, né? E cada função ficar num ponto M separado para ficar mais fácil a tua organização dos códigos. Vocês vão ver que nas funções que a gente usa aqui na disciplina está tudo organizado assim. Então tem funções que fazem determinadas coisas, né? E é sempre importante então essas funções estarem separadas para facilitar o teu debug aqui, né? Porque, por exemplo, você pode colocar um breakpoint aqui, né? E aí você pode, digamos, entrar na execução da função, né? Então, entrar lá dentro da função para ver o que está acontecendo no passo a passo, né? Então, por isso que é interessante separar, fica melhor se fizer assim, tá? Então, sair do modo de depuração, aqui veja que tem várias formas de debug aqui, convencionais, né? Passo a passo, um breakpoint e tal, esse watch das variáveis aqui, então permite um conjunto aqui de ferramentas de debug bem interessantes, né? Quando você cria várias funções aqui, vários .m's, né? Que você vai ter um conjunto de funções, isso vai acontecer bastante na disciplina, né? É importante que você organize tudo isso em diretórios, né? No diretório que você está trabalhando, por exemplo, eu estou com tudo no desktop, então tá todas as funções aqui, né? Mas eventualmente se você quiser criar um diretório ou um conjunto de diretórios, né, para executar o teu código, né? Então tem que sempre lembrar de adicionar no path do MATLAB ou do Octave aqui apontar para onde essas funções estão, né? Então vamos supor que eu tivesse aqui dentro do desktop aqui várias pastas, né? Então tem essa pasta teste aqui, né? E dentro dessa pasta eu tenho uma outra pasta aqui que tenha um conjunto de funções, né? Supondo que tem vários .m's aqui dentro, né? Dessas funções aqui, né? Dessas pastas, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, adicionar tudo isso aqui para que o Octave identifique automaticamente as funções que eu quero usar, né? Ele saiba que essas funções estão ali para eu poder fazer uso, né? Pois se eu não apontar esses diretórios, ele não vai encontrar essas funções e vai apresentar erros, né? Então, se eu quisesse fazer isso, eu poderia, por exemplo, então vir aqui, né, na linha de comando, né, e usar a função
adicionar ao caminho ali, né, as pastas que eu quero que ele aponte, né, que ele encontre as funções. Então, se eu quiser a pasta teste, eu dou um comando, né, esse addPath aqui, né, apontando que eu quero que todos os .m's que estejam dentro da pasta teste sejam encontrados pelo Octave, né, que podem ter funções que eu quero usar, né, para que ele possa executar e entender que as funções estão ali para ele buscar, né. Eu também poderia adicionar a pasta teste2, né, enfim, poderia adicionar todas as pastas aqui, né, que eu queira concentrar as minhas funções, né. Então isso é importante lembrar de fazer, né, para que depois, quando você vai executar funções que estão dentro dessas pastas, ele identifique automaticamente. Isso vai acontecer bastante na disciplina, tá? Então, só estou colocando isso para vocês lembrarem desde já, para não né, ter algum erro aí de execução de funções, né? Que eventualmente você esteja trabalhando, né? Então, voltando aqui, né, pro trabalho, pro contexto da disciplina, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui a lista de exercícios com funções auxiliares, né, para o Octave aqui, né? Então, tem sempre nesses M-files aqui funções que são auxiliares, né? Então, se você tiver isso aqui em um determinado diretório, é importante você adicionar isso no path aqui do Octave para ele saber que as funções que você vai usar para uma determinada lista de exercícios está sendo devidamente apontada aqui, né? E ele possa encontrar. Veja que são várias funções aqui, ó. Se eu abrir elas aqui, você vai ver que todas elas estão organizadas nesse esquema de function, né? Tem uma variável de retorno e variáveis de entrada. E tudo aqui está sempre bem documentado, né? Está usando como referência o livro lá do Theodorides, né? As funções que ele disponibiliza, né? Então aqui está tudo bem documentado, aqui que é a entrada, aqui que é a saída, as dimensões, né? Que ele espera para a entrada e para a saída. É muito importante você tomar cuidado com isso, né? Para não ter nenhum erro aqui de dimensão, né? E, bom, enfim, isso aqui é a forma como está estruturado aí os exercícios da lista, né? Bom, eu acho que, de modo geral, os pontos importantes são esses, né? Então, na sequência, eu vou colocar outros vídeos ali que eu acho que são relevantes para vocês entenderem um pouquinho mais a sintaxe, como que faz o uso aqui, então, da ferramenta como um todo, tá?